1 Samuel 2, 11 a 36. Apenas lembrando, os dois primeiros capítulos, nós estamos no capítulo 2 ainda, mas no primeiro capítulo nós vimos a situação de Ana, Penina e Eucana, a família, que ia até Siló, no tabernáculo, para oferecer sacrifícios. Ana era estéril e a Penina a provocava, era outra esposa de Eucana. Então ela ora, o Senhor abre o seu ventre e ela dá a luz a Samuel. E no capítulo 2 ela faz uma oração, um cântico, grata pelo que Deus fez. E este cântico, lembre-se, é a base para todo o livro. Tem muita teologia ali, tem muitos atributos de Deus ali, e o principal, tem os contrastes. Lembra semana passada? O Senhor derruba os soberbos e enaltece os fracos, os humildes. Tem esse contraste o tempo todo na oração de Ana, que é a cara do livro de 1 Samuel. Sobre o texto de hoje, lembrando do contexto da crise em Israel, a crise moral e espiritual, essa crise se estende não só para as famílias, mas também para a casa de Deus. Lembra lá que Eli é um sacerdote e ele não sabe distinguir muito bem se Ana está bêbada ou se Ana está orando, Ele tem uma sensibilidade espiritual muito ruim. Então, a crise espiritual está dentro da igreja, dentro do tabernáculo. Longe de apontar o caminho para Deus, os sacerdotes estavam dando o exemplo contrário, de afastar o povo de Deus. No cântico de Ana, ela olha para um tempo em que os orgulhosos, os arrogantes, os presunçosos seriam derrubados. E essas pessoas, se você pensar, são os inimigos de Israel, Os presunçosos, os arrogantes, os orgulhosos. Mas adivinha? São os que estão na casa de Deus. Já começa por aí. Arrogantes, presunçosos e soberbos, começa pela casa de Deus. É isso que a gente vai mostrar hoje, tá? Então essa passagem de hoje mostra o declínio da família de Eli no sacerdote, que será no sacerdócio, que vai ser restaurado por Samuel. Lembra? Capítulos 1 e 2 está dizendo, Samuel nasceu. Esse é o centro, esse é o que o autor quer que a gente veja. Samuel nasceu, tá? Então, ao longo deste texto de hoje, a gente vai ver um contraste intencional entre Samuel e os filhos de Eli, Hófni e Finéias. As práticas pecaminosas deles e a justiça de Samuel, e a boa prática de Samuel. É esse contraste que nós vamos ver hoje nesse texto. E lembra também que nesse texto vai nos lembrar que Deus está agindo nos bastidores. Apesar da podridão que é o tabernáculo, Deus está agindo. Apesar de tudo, Deus está lá, quieto, entre aspas, agindo nos bastidores para levantar alguém. E é curioso, Parece que a figura de Ana estéril, que não produz filho, não tem fruto no seu ventre, representa Israel. Mas é desse ventre mesmo, que não produz nada, que vem a solução. A gente vai ver hoje isso. A sujeira então está dentro do povo de Deus, dentro da liderança. E conforme 1 Pedro diz, o julgamento começa pela casa de Deus. E a gente vai ver isso hoje. Vamos lá, versículo 11. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino, que é Samuel, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então o versículo 11 aqui faz a transição da história de Ana para a história de Eli. Agora Ana, Eucana, sai de cena. Agora é Eli e Samuel. Tá? A família sai de cena, vai voltar um pouquinho, ela vai levar a roupa para ele, mas o foco agora é no tabernáculo, Samuel e Eli, o contraste. Samuel servia como sacerdote até onde a sua idade permitia, ele era um menino, Então ele estava sob a direção de Eli, ele estava sendo auxiliado por Eli e auxiliando Eli também. E é significativo aqui como é um modo como ele é descrito, Ele está servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Esse verbo aqui, servindo ou ministrando, é usado para descrever o trabalho dos sacerdotes, tá? Então, o autor está nos dizendo, tem um sacerdote, mas tem alguém servindo com ele, começando. Essa é a esperança para nós. Essa é a esperança para o povo. 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
e não se importavam com o Senhor. Então, o autor agora nos mostra, nos faz ver os dois filhos de Eli. Filhos de Belial aqui é assim, homens malvados, tá? Homens sem valor. Não é que Belial era um deus da época, era uma forma de expressão de dizer, eram filhos da maldade, eram iníquos, eram homens ímpios, sem valor, tá? Os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Até agora eles só haviam sido citados pelo nome. Você voltar lá em 1 Samuel 1:3, o autor só cita o nome deles. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes. Eles só citam o nome dele. Agora, eles vão dar, o autor vai dar as características deles. Eles não se importavam com o Senhor, eles eram filhos da maldade. E curioso, né? Capítulo 1, versículo 16 de 1 Samuel, Ana fala assim para ele, quando ele acusa ela de estar bêbada, ela fala assim, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por filha da maldade. Não, eu não sou isso. Então, ele pensou que ela fosse uma ímpia, sem valor, está bêbada aqui. Só que curioso, né? Os seus próprios filhos são os filhos de Belial, e isso ele não percebe, ou ele finge que não percebe. E eles não se importavam com o Senhor. Aqui, literalmente, não conheciam o Senhor. Não é que eles não conheciam, eles conheciam, não conheciam de fato, tá? Eles não se importavam com o Senhor. Apesar de todo acesso que eles tinham, eles eram líderes religiosos, todo o conhecimento deles dos rituais, como é que faz os sacrifícios, eles não eram conhecedores do Deus de Israel. Eles eram profissionais do local ali, não se importavam com santidade, não se importavam com coisa alguma. E a oração que Ana fez, a alusão aos arrogantes, poderosos, perversos, chega aqui, são eles, começa com eles aqui, tá? Não são os cananeus, os filisteus, são os sacerdotes. Esses são os arrogantes, perversos. E por que, veja aí versículo 13, por que eles não se importavam com o Senhor? Agora o autor vai descrever o que eles faziam, olha só. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço, o servo, o ajudante do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Perceberam a maldade deles? Como é que a gente entende melhor isso? Então a primeira ofensa deles, claro, é com o Senhor, mas é diretamente ao povo. Eles roubavam o povo. Por meio do ajudante deles, eles tinham um garfão de 3 dentes que eles metiam nos sacrifícios e tiravam o que eles queriam. Mas como assim? Né? Lembra? Os que ofereciam sacrifícios, as famílias comiam certa porção. Lembra que eles, quando Ana e Eucana, lá no capítulo 1 foram, eles comiam numa refeição? Então a família que oferecia tinha um punhado para eles. Isso era a lei. E os sacerdotes tinham direito a algumas coisas, mas não tudo. Abre rapidamente em Levítico 7. Só para vocês verem a prescrição de Deus sobre isso. O que o sacerdote devia comer? O que era para ele comer? Levítico 7, 28. Eu achei que assim, a refeição é que tinha que comer mesmo, mas não que fosse uma parte do sacrifício. É uma parte, olha só, Levítico 7, 28. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico, trará com as próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis aos sacerdotes por oferta dos vossos sacrifícios. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção, porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos
por direito perpétuo dos filhos de Israel. Qual era a parte dos sacerdotes? Coxa e coxa direita e peito. Só que eles mandavam um servo lá e falavam assim: o que o garfo pegar, você traz. Eles queriam mais para eles. E isso acontecia frequentemente. Eles eram abusadores. O oposto do que eles deveriam ser como sacerdotes, né? Talvez desses atos refletiam o quê? Um descontentamento. Não, eu quero mais. Mas a lei está dizendo, é o peito e a coxa direita, que é de direito dos sacerdotes. Mas eles pegavam o que eles queriam ali. Então, eles não se mostravam aí satisfeitos com o que o Senhor prescreveu para eles. Eles queriam mais. Nada diferente de muitas igrejas por aí, né? Você tem que dar mais do que eles têm que dar. Tem que dar, porque, enfim, é uma pena, né? Tomando um pouco que não lhes é de direito. Então esse era o primeiro erro. Eles roubavam o povo. Eles eram gananciosos, não estavam satisfeitos com a porção que era para eles. 15. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti a carne cozida, senão crua. Então tinha mais crimes, olha só. Eles também estavam maltratando, roubando, né? A gordura, antes de a gordura ser queimada em honra a Yahvé, lembra? A gordura tinha que ser queimada. Eles não deixavam. Não, dá antes para mim. Quero a gordura antes para mim, antes de ser queimada. Então, eles não queriam fazer do jeito que Deus mandou. Não queima antes, eu quero crua primeiro. Quero para eles. Eles queriam crua. Olha lá, seguindo aqui, ó. 16. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, como tem que fazer mesmo, tem que queimar primeiro, e depois você toma o quanto você quiser. Então ele dizia: não, porém hás de mandar agora, dá para mim a gordura. Isso quer dizer, se não, tomá-la-ei à força. Olha que sacerdote, olha que bênção. Vou tomar a força de você, o que não é de meu direito. Então a gordura do animal era a porção do Senhor, era para ser queimada em oferta ao Senhor. Eram as ofertas queimadas. E os adoradores sabiam que a gordura devia ser queimada como oferta ao Senhor. Mas Hófini e Finés insistiam em tomar o alimento antes de serem queimadas, por força se necessário. Agora, você volta lá em 1 Samuel 2, olha o cântico de Ana sendo cumprido. 1 Samuel 2, 9, a última parte do versículo 9. Porque o homem não prevalece pela força. Eles tomavam a força. O cântico de Ana está sendo cumprido primariamente aqui. Eles são os perversos, os arrogantes, que querem prevalecer pela força. E eles fazem isso com o povo, tomando o sacrifício deles. Eles abusam, extorquem, aproveitando da situação do povo, da situação deles de poder. Me dá, é meu primeiro. Os que deviam proteger, santificar o povo, olha o que eles estão fazendo isso. 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora veja, esse versículo 17 é um comentário do autor. Você lembra? O comentário do autor tem que acender uma luzinha para a gente. Se o autor sai da história um pouquinho para comentar, isso é importante. Ele está dizendo: eles desprezavam a oferta do Senhor. Tem uma ênfase aqui na gravidade do pecado. Os filhos de Eli intimidavam aí os adoradores para que eles pegassem quando eles quisessem. E aí você pergunta: e o Senhor? Cara, não está fazendo nada? Por quanto tempo eles estão fazendo isso? Por quantos anos, talvez? E fazia isso o tempo todo. E cadê o Senhor, né? Lembre-se, longanimidade é diferente de aprovação. Deus não está aprovando isso. Deus está esperando, né? Eles estão acumulando ira para o dia do juízo. São filhos de Belial. Eles não estão sendo aprovados. Eles estão agindo de forma muito má aqui. E aí o autor para um pouco, percebe agora que entra o personagem, né? Entra a esperança. Então o autor faz o que até o versículo 17? Olha a situação que está o tabernáculo. Os arrogantes, soberbos, os que querem prevalecer pela força, os maus estão no tabernáculo.
mas tem uma solução. Jefferson, você quer falar? Então pode ler o próximo, que a dúvida é no próximo. Tá. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Vamos lá. Então, em contraste, o autor está mostrando o contraste para nós aqui. Samuel crescia, ele está crescendo como um menino, ele está lá, ele foi oferecido ao Senhor, ele está no tabernáculo, ele está servindo ao Senhor, ele mora com Eli, ele mora lá, ele está aprendendo as coisas. E ele torna um rapaz íntegro, sem ser corrompido pela influência deles. O autor está nos chamando a ver os contrastes. Oração de Ana, contraste, né? O autor está nos dizendo, lembre-se que nasceu Samuel, ele está crescendo, Deus está trabalhando nos bastidores, lembre-se disso, Deus está trabalhando em favor do seu povo, ele não abandonou, e ele veste uma túnica de linho, aí também chamada de éfode, né? Ou um colete sacerdotal. Claro que ele é um aprendiz, provavelmente um tipo de roupa de aprendiz, mas ele veste já para saberem que ele está no treinamento aí. Samuel não é um sacerdote, ele não é da família de Arão, ele não é. O pai dele é da região de Efraim, é o efraimita, lembra lá? Eles são de Efraim, então eles não são da família sacerdotal, mas tem lá um menino aprendendo, mas que não é da família sacerdotal. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. E ele recebia isso, as instruções do santuário, e usava essas vestes de linho. Justamente isso, porque os pais dele eram da tribo de Efraim. Isso. E ele não era da tribo de Levi, então ele se tornou sacerdote ou não? Então, vamos lá, a gente vai ver já. Porque ele foi entregue ao Senhor para trabalhar para o Senhor, mas a gente vai ver já um pouco mais esse desenvolvimento e no que isso implica também, que é bonito, tá bom? 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Olha que legal essa família, né? Eles vão todo ano. Não é uma família diferenciada? Todo ano eles vão. É uma família muito diferenciada aí. Então era uma veste sacerdotal, a gente não sabe como é que ela era, e Ana fazia todo ano. Ele crescia, né? Então ela ia lá, fazia um pouquinho maior, deve estar grande um pouquinho, vou fazer para ele. Ela levava todo ano para o filho dela uma capa e uma estola, para que as pessoas vissem quem ele era ali. Tá? 20. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, então o sumo sacerdote Eli dava uma bênção para essa família. O Senhor, Yahvé, te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para a sua casa. Então perceba, isso era todo ano, e voltavam. Então todo ano ele pronunciava uma bênção, porque eles iam fielmente fazer, ela ia cuidar do filho, levando uma roupa para ele, e o Senhor ouve isso, né? Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, olha aí, 5 filhos, mais o Samuel, 6. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Lembra que em Gênesis, a gente tem Gênesis 1, e abençoou o Senhor dizendo, sede fecundos. É uma bênção a fecundidade. E aqui, de novo, e abençoou o Senhor a Ana, e ela gerou 5 filhos, 3 filhos e 2 filhas. Então a oração de Eli pedindo bênção sobre o casal foi respondida com abundância. Ela era estéril, agora ela tem 6. Ela cantou isso, né? No cântico dela. A mulher estéril dá à luz a filhos. Ela canta isso. Então a produtividade espiritual dela é refletida nessa bênção na sua família. Ana deu ao Senhor e ela recebe em abundância do Senhor. É uma bondade generosa de Deus em contraste com Hófni e Finéias. Perceba, acabou agora o primeiro contraste, do 11 ao 17. Olha a situação podre que está no tabernáculo. Agora, a esperança. Olha a família abençoada. Família errada, família abençoada. O autor está nos mostrando os contrastes. 22. Era porém, veja porém. O que é esse porém? É o contraste. Você fala assim, fulano, né? Mais o fulano, você está contrastando. Mas Eli
já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Não parou ainda. Então o contraste volta. Agora, além de tudo, além de extorquir, de roubar do povo as ofertas que não eram deles, com um garfão lá, pegar gordura crua ainda, eles se deitavam com as mulheres que serviam ali. Então, novamente, acusações contra os filhos de Eli, dessa vez com relações imorais com as mulheres que serviam. Elas não eram assim, eram voluntárias. Ali em Êxodo 38 tem essas mulheres, elas serviam, elas se voluntariavam para servir, para ajudar a porta da tenda. Elas não podiam servir como sacerdotisas, não, são só outros homens, mas elas ajudavam, auxiliavam. Alguns, lendo sobre isso, alguns dizem que talvez pudessem ficar com as crianças enquanto a família ia fazer. Enfim, a gente não sabe exatamente o que elas faziam, mas eram as servas auxiliares ali à porta da tenda, eram voluntárias que auxiliavam. E veja, Eli é rápido em julgar Ana orando, lembra que eu falei? Mas lento em julgar o filho dele, os filhos dele. A imoralidade, então, se você lembrar, era parte de que religião? Os cananeus, né? Os cultos a Baal e a Astarote eram regados de imoralidade sexual. Esse era o culto cananeu. E o que os filhos de Eli, sacerdotes do Deus de Israel, estão fazendo? O que os cananeus fazem. Imoralidade sexual com as mulheres. Imagina como eles falavam, né? Assim, se aproveitando do poder deles. Eu sou sacerdote. Você imagina a vileza desses caras? São muito baixos. Aproveitavam-se da posição dele, tanto com o povo quanto com as mulheres ali. E se você lembrar, e eu não lembrei disso, lendo sobre, estudando, é que eu lembrei. O nome Finéias aparece em Números. Finéias foi alguém que, quando os moabitas, lembra que Balaão fez um pronunciamento contra o povo e não deu certo? E aí, qual foi a solução para derrotar Israel? Mulheres moabitas para se juntar, juntar com o povo de Israel e misturar. Tem um homem de Israel que fica nervosíssimo com isso, com essa mistura, com essa fornicação aí, e mata a espada milhares. Sabe qual é o nome dele? Finéias. Em Números tem um tal de Finéias que se revolta contra a imoralidade sexual. Dão ouvido ali e ele mata a espada muitos. Agora, tem um outro Finéias, que é o contrário desse. Ele é o imoral, né? O primeiro Finéias, que é um neto de Arão, busca a santidade. Tinha uma praga em Israel. Quando ele mata, a praga cessa. Mas este Finéias aqui é um vilão, né? Ele não tinha zelo pela honra de Deus, como o outro que teve. Então, é um Finéias que é um desprezador de Deus. E Deus vai dar um fim nisso. 23. E disse-lhes, agora Eli, veja, Eli sabe que eles se deitam com as moças, e Eli diz assim para eles, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Puxa, ouve constantemente. E está tudo bem. É uma repreensão, por que vocês fazem isso? Então Eli ouvia o que seus filhos estavam fazendo, confronta os seus filhos, mas sem eficácia alguma. Embora ele ouvisse os pecados, sobre os pecados, e lhes falasse sobre o comportamento, ele não fazia nada para refrear isso. Ele não agia, ele não disciplina os filhos. O que ele devia fazer? Ele é um sumo sacerdote. Ele não tinha autoridade de pai, né? Ele tinha autoridade como sumo sacerdote de tirá-los dos sacerdotes. Mas ele não faz. Exatamente, ele não disciplina os filhos, ele não supervisiona isso. Ele deixa os filhos arruinarem não só a vida deles, mas o sacerdócio. E parece que ele joga a culpa ainda no povo, no próximo versículo, né? Não, o 24 aqui, ó. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo de Deus. Não necessariamente eles estão fazendo o povo pecar. Então, não só eles pecam, mas eles levam o povo também a pecar, porque um líder ímpio gera ovelhas
ruins também. Alguém avisar para ele não ter feito. Oi? Ele estava ouvindo isso constantemente. Ele sabia, ele ouvia constantemente. Ó, seus filhos estão dormindo lá com as moças. Ele sabia, ele fingia que não sabia. Mas ele é condescendente aí com os filhos, né? Então, não é isso. Não, isso não é bom. Vocês estão fazendo o povo do Senhor transgredir. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Uau! Calma aí que eu vou chegar lá. Então, vamos lá. Essa primeira parte aí, ó. Pecando o homem contra o próximo, Deus... Essa palavra Deus aí, é a palavra famosa Elohim, que em alguns contextos significa juízes. Juízes que julgam. Importantes, pessoas importantes. Então, algumas traduções vão trazer: pecando o homem contra o próximo, os juízes lhe serão por árbitro. Existem traduções que traduzem por juízes humanos, tá? O ponto aqui os juízes agindo como representantes de Deus para julgar uma causa de duas pessoas. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pecando diretamente contra o Senhor, porque eles estão no sacerdócio do tabernáculo. Eles estão roubando os sacrifícios. Isso é pecar contra o Senhor. É desobedecer a lei do Senhor diretamente, né? Então é um pecado deliberado contra o Senhor. E aí ele fala: o Senhor é que vai julgar isso. Quem vai interceder por você? Porque está pecando contra o Senhor. Os pecados então vão condenar essas pessoas, e elas vão. E aqui, porque eles não ouviram o Pai, porque o Senhor os queria matar. Aqui chegou a um ponto da rebelião deles, da vileza, que Deus não permitia mais o arrependimento. Lembra Romanos 1? O Senhor entregou. Agora vocês estão entregues. Eu vou punir vocês. Não tem mais. Vocês chegarem a um ponto tão baixo que eu quero acabar com isso. Então eles não ouviram, vai ver a soberania do Senhor por trás disso, né? As ações humanas para cumprir os propósitos do Senhor. Se você lembrar de Faraó, o Senhor endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo ir, porque Deus queria mostrar a sua glória em Faraó. Irmãos, esse é o Deus que a gente serve, que é soberano nesse nível. Ele é soberano, ele endurece quem ele quer. E aconteceu aqui, tamanho desrespeito de Hófni e Finéias na posição que eles tinham, na importância que eles tinham para o sacrifício, para a religião de Israel. Eles eram líderes. Olha o que eles faziam. Fê? Não, eu ia comentar do Faraó. Ele endureceu o Faraó. O propósito soberano é: eu vou endurecer, não vai deixar mesmo, para eu mostrar a minha glória aí, que eu quero resolver isso do meu jeito. Esse é o Deus soberano. Vamos lá? Aí veio o mas, que agora, veja, percebe? Família ruim, agora família boa de volta. Filhos do sacerdote, filhos e lá o filho Da Ana, estéril, estéril, uma humilde, fraca. Exatamente, Jaqueline. Exatamente, a oração dela está sendo vista aqui. Os poderosos da religião, arrogantes, em contraste com a humilde. Exatamente isso. eles eram filhos sem trabalhar, não eram escolhidos para trabalhar. Isso. Mas o menino foi ofertado. Foi entregue em gratidão ao que Deus fez por ela. Exato. É esse o contraste. O autor está nos mostrando isso. Contraste entre as duas famílias. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Você já leu isso em algum lugar? Hã? Lucas 2. Quem crescia no favor do Senhor? Jesus. Gente, não é à toa que o autor Lucas usa isso. Quem que o autor está na cabeça? Samuel. Então já pode preencher aí o último espaço, né? Uma das referências a Cristo, Lucas 2,52. Jesus crescia no favor do Senhor e dos homens. Ele crescia. Então, olha só,
De novo, nos bastidores, em contraste com a família corrupta, está Samuel. Uma sementinha está lá crescendo, em meio ao pecado nojento ali. Nem tudo está perdido em Israel. Novamente, as referências feitas a ele, no meio da descrição de comportamentos escandalosos, são um testemunho benéfico. Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O Hofni e Finéias não cresciam no favor dos homens. Eles abusavam de mulheres, eles extorquiam, roubavam o povo de seus sacrifícios. Samuel crescia assim. Então, oi? Carteirada de sacerdote, né? Pois é. Dá uma carteirada. Então, 27, aí para. O autor fala, então, ó, vocês estão vendo até aqui os contrastes? Olha que interessante esse quadro. Contrastes em 1 Samuel, olha lá. Família de Eli não ministra. Samuel ministra. Não ministra como deveria, não é? A família de Eli é criticada. Samuel acha a favor. É o tempo todo contraste. A família de Eli acabará, que nós vamos ver agora. O novo sacerdote virá para sempre. Aqui. Olha que interessante isso. Contraste entre mãe e pai. Não é legal isso? Olha lá, amor de mãe, você tem a tristeza do pai para os filhos. Você tem a bênção de Eli para Ana, você tem a repreensão de Eli para os filhos. Você tem a provisão de Javé, ele dá filhos para Ana, e você tem punição, ele vai matar Hofni e Finéias. Deus vai matar, ele quer matá-los. Samuel cresce e Samuel cresce. Então o autor está nos dizendo, olhe o contraste. Olha o que o Senhor está fazendo com um lado e está fazendo com o outro. Deus vai julgar aqui, Deus vai levantar aqui. Aí 27, veio um homem, então tem todo esse cenário. O autor está nos mostrando os contrastes. E aí veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, profeta, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Então você chega um profeta para Eli, não se sabe quando, mas é nesse meio dessa confusão, desse caos moral, dessa nojeira toda aí. Não tem nome esse homem de Deus, e foi o primeiro a anunciar a Eli o destino da família dele. Então, é um profeta enviado pelo Senhor. Ele vai dar uma notícia de juízo. Ele vai trazer uma sentença para a casa dele. E ele começa essa repreensão mostrando o passado. Dizendo assim, lá no Êxodo, eu chamei Arão, a sua casa, a sua família lá, os seus antecessores de Arão, fui eu que chamei. Eu me revelei a eles. Eu dei a eles como é que tinha que fazer. Então, esse homem volta para o passado. Vocês estavam no Egito, escravizados, e eu me manifestei à casa de Arão, teu pai. Eu livrei vocês. Então, esse profeta lembra a Eli que o cargo de sumo sacerdote dele era uma dádiva de Deus. Foi o Senhor que fez isso. 28. Deixa eu aumentar aqui. Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, quem? A casa de Arão. Eu escolhi para subir ao meu altar, que eram o que o sacerdote fazia. Subir ao altar para queimar o incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Eu dei para vocês o que comer. Levítico, eu prescrevi isso lá, vocês têm o que comer. Pela minha lei, vocês não ficam sem comer. É isso que ele está falando. Um sacerdócio aqui constituído de 3 tarefas: subir ao altar para levar os sacrifícios das pessoas, queimar incenso, é o ministério da oração intercessória do sacerdote, e trazer a estola sacerdotal, representavam Deus para o povo, a vontade de Deus. Lembra que a estola tinha as 12 pedras, o Urim, Tumim, eles representavam a vontade de Deus, e Deus está jogando isso na cara de Eli por meio desse profeta. Eu levantei a família do teu pai, de Arão, para fazer o que vocês fazem, e eu dei a vocês o que comer suficientemente. Eu escolhi vocês para desfrutarem do privilégio do sacerdote. Então ele começa, antes de dar o juízo, ele fala: olha o privilégio que vocês têm. O que pesa mais, né? Olha o privilégio que eu dei para vocês.
Só que eles estavam usando isso para fazer o mal. Agora vem a pergunta: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, de cereais, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Talvez antes você esteja um pouquinho de empatia com Eli, né? Olha, ele repreendeu, vai, pastor. O que o profeta está falando aqui, da parte do Senhor? Você se aproveita do que eles fazem, você se engorda junto. E veja aí, ó, por que pisais? Pisais está na segunda pessoa do plural, ou seja, você e seus filhos, não é? Por que eles pisam? Não, ele está incluído aqui. Por que vocês pisam os meus sacrifícios? Ele é um sumo sacerdote, ele tem que fazer alguma coisa, ele não faz, ele despreza, seja por omissão, mas ele faz, ele é conivente. E aí, depois, no mesmo versículo, o profeta fala, e tu? Aí é direto, aí não tem choro. Por que você honra teus filhos? Então, qual é o pecado de Eli aqui? Ele não é bonzinho, não. Poxa, pessoal, ele falou antes, né? O pessoal está falando mal de você, por que vocês fazem isso contra o Senhor, fazem o povo pecar? Aí vem o profeta e fala, você honra mais a eles. A tua honra não é para mim, é para eles. O mensageiro aqui volta a atenção para a família toda. Eli é acusado de honrar mais os filhos porque ele permite os abusos. Ele tolera o pecado, ele não trata com severidade. É o mesmo que fazer parte. Como sumo sacerdote, tinha a autoridade de disciplinar os filhos, de tirá-los do sacerdócio. Mas ele não fez isso. A casa de Eli zombou do sacrifício. Aqui, porque pisais é chutar, é desprezar, é forte. Vocês chutam o que é meu. Vocês são maus, tá? E veja, de novo, Eli repreende Ana lá. Você está bêbado. Mas aqui, ele é conivente com os filhos, ele honra mais os filhos, e ele se engorda também da gordura. Ou seja, os filhos levavam para ele e comia. Sabia, não é bobo. Chegava a gordura crua, não é para chegar crua, não é? É para chegar assada. Chegava crua, porque eles tomavam a força. Ele sabia disso. E aí vem a repreensão. Então, primeiro, essa palavra do profeta é: olha o privilégio que eu dei para vocês desde o Êxodo. Eu tirei vocês do Egito, dei a sua família, Arão, de onde vocês são descendentes. Dei o privilégio do sacerdote, vocês têm o que comer, vocês sobem ao meu altar para oferecer sacrifícios, vocês sobem com incenso, vocês chutam os meus sacrifícios, vocês se engordam. Não é duro. 30. Portanto, aí vem a conclusão, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então o castigo agora aqui é proclamado num anúncio solene da palavra. Assim diz o Senhor. O princípio aqui por trás é: os que me honram, eu honro. Os que me desprezam, eu desprezo. O privilégio do sacerdócio continuaria com a tribo de Levi, mas a família de Arão seria tirada para sempre. A família de Eli. A família de Arão, a tribo de Levi, seria sacerdote, mas a família de Eli seria tirada para sempre. 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa de teu pai, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Então os descendentes de Eli, olha a profecia, vocês vão ficar fracos, vocês vão morrer cedo. A tua casa, a tua dinastia agora vai morrer cedo. O braço aqui é a força de vocês, vai ser cortada. A família de Eli foi aos poucos desaparecendo. Abra aí em 1 Reis 2, 27. Ao longo dos anos, a família de Eli foi morrendo cedo, e eles são finalmente removidos do sacerdócio. Olha o que diz 1 Reis 2, eu vou ler 26 e 27. 1 Reis 2. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Isso aqui é Salomão.
Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Silom. Pegou a referência? Então eles continuaram. Salomão continuou, em Salomão acabou. Salomão corta para se cumprir o que Deus disse à casa de Eli lá em Siló. A referência é clara aqui ao que o profeta disse a Eli. Demorou um pouquinho, né? Mas ele cortou. Foram morrendo prematuramente, ou cedo. E aqui, Abiatar, que era da linhagem de Eli, é tirado de uma vez por todas. E Zadok, que é um sacerdote, ele é colocado no lugar, ele sim, da família, ele continua com sua família no sacerdócio. 32, e verás o aperto da morada, verás uma dificuldade da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Aqui você vai ver o aperto disso, mesmo na morada do Senhor, no meio do serviço do tabernáculo, não vai ter mais velho na tua casa, vocês não me honram, então eu vou cortar vocês. 33, o homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Essa promessa foi cumprida lá nos dias de Davi. 1 Samuel 22, veja lá, 1 Samuel 22. Quando Doeg, o Edomita, matou todos os descendentes de Eli no tabernáculo, exceto Abiatar, que é o que ficou, que depois Salomão tira ele. 1 Samuel 22, de 6 a 36, nós vamos ler, de 6 a 23, quando é relatada essa história que Doeg mata, o Edomita, ele mata a descendência de Eli, menos Abiatar, e Abiatar é o que Salomão tira depois. Então, está se cumprindo essa profecia. Os teus descendentes morrerão na flor da idade. E veja, o profeta diz aqui: aqueles que eu não afastar do meu altar, vai ser para você ver e para ter tristeza. Eu vou deixar para que eles sofram, e você vai ver o sofrimento. Eu estou punindo a sua casa, a sua dinastia. 34. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então, é duro aqui, né? Imagina se eu ouvir isso, o pai ouvindo isso: a tua família vai ser tirada, os teus descendentes vão morrer cedo, na flor da idade, os que ficarem vão ficar para sofrer, você vai ver o sofrimento deles, e os teus filhos vão matar no mesmo dia. Então, ao mesmo tempo que a palavra é dura, é uma palavra positiva para Israel. Deus vai tirar a nojeira de Israel do meio do sacerdote, do sacerdócio. Então tinha uma situação de pecado público ali, que só o Senhor poderia tirar, já estava tomado. Eles eram ali, a posição deles não deixava que nada acontecesse, o Senhor que iria resolver isso. Então Hofni e Finéias vão morrer no mesmo dia. 1 Samuel 4:11, já a gente vai chegar daqui a pouco em 1 Samuel 4, eles vão morrer no mesmo dia. E aí o 35, então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Então o homem anuncia, lembra, o privilégio deles, agora o juízo de Deus sobre a casa deles, sobre a dinastia de Eli, e agora a solução. Vai ter um sacerdote fiel que vai ser levantado, que agradaria o coração de Deus, faria a vontade de Deus. O pecado, todo esse pecado não vai impedir os planos de Deus. E a palavra aqui, fiel e estável, é a mesma coisa, é a mesma palavra, ressalta a segurança, a fidelidade. Então o sacerdote não vai só guardar a lei, mas ele vai ter discernimento da mente do Senhor, vai agir de conformidade com a vontade do Senhor. Em quem que isso é cumprido em primeira instância? Samuel,
de uma forma rápida, mas depois Zadok. Zadok é um sacerdote que vai ser um bom sacerdote. Vai ser cumprido em Zadok, segundo Samuel 8 ali. Ele é o cumprimento primeiro, de fato, dessa promessa. Mas eu acho que você já deve estar imaginando aqui um cumprimento maior, não é? Um sacerdote fiel que vai ter uma casa estável. Você já está imaginando quem é? O ponto é que Deus está determinado em levantar uma liderança adequada para o seu rebanho. Deus é teimoso, né? Não adianta, vocês fazem isso, mas eu sou fiel à minha aliança, eu vou levantar. E o último versículo: será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, desse sacerdote. Quem sobrar da casa de Eli vai se inclinar diante desse sacerdote, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Então a pobreza vai ser o destino da família de Eli. Oração de Ana, 1 Samuel 2,5: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Essa é a oração de Ana. E olha o que o profeta fala: os que sobrarem da tua casa vão se inclinar para um bocado de pão. Ana falou isso. Os que antes eram fartos, eles eram fartos, né? Roubavam as coisas, agora eles vão se inclinar. A família de Eli não tinha muito, mas eles vão agora trabalhar, vão mendigar por comida. A fome vai levá-los a implorar para trabalhar no santuário. Ana cantou isso já. O castigo vai ser proporcional ao delito, né? Eles se empanturravam, roubavam dos outros, agora eles vão implorar por comida. E a pergunta é, no cântico de Ana: como é que Israel vai encontrar um rei? E aí o versículo 35 diz: ele vai andar diante do meu ungido para sempre. Vai vir um ungido, um Messias, a palavra é essa aí, tá? Um sacerdote vai antecipar essa vinda desse ungido. Bom, o que a gente pode, vamos ver a nossa estrutura e depois vamos falar um pouco das nossas perguntas. Esse é o texto, tá? Vamos lembrar então da nossa estrutura. Para lá. 1. Os pecados da família de Eli no sacerdócio, evidenciando o desprezo deles pelo Senhor. Lembra disso? Eles roubam, metem o garfão lá, o servo deles, pegam tudo que querem e pegam a força também, a gordura que não é queimada, querem a carne crua. 18 ao 21, primeiro contraste: Samuel e sua família evidenciam zelo pelo Senhor e são abençoados. Por que zelo? A família também evidencia. A mãe dele vai levar a roupa para ele. A mãe dele é preocupada, eles vão todo ano oferecer sacrifício. Zelo pelo Senhor. É uma família zelosa versus uma família desprezível, que não tem o menor zelo pelas coisas do Senhor, que é a família de Eli. 3. Ele repreende seus filhos que não ouvem, pois não têm o favor do Senhor. Mas Samuel cresce no favor do Senhor. Contraste: os filhos de Eli não têm favor do Senhor. Aliás, o Senhor quer matá-los. Por isso que o Senhor fecha o ouvido deles. Eles não vão se arrepender, que eu quero matá-los. Samuel tem o favor do Senhor. 4. Sentença sobre a família de Eli: juízo e rejeição. Lembra a sentença? O privilégio de vocês. Portanto, visto que vocês tiveram esses privilégios todos, vocês estão chutando os meus sacrifícios. Você, Eli, está se engordando das minhas coisas. Então agora eu vou tirar a família de vocês do sacerdócio. Os que sobrarem vão morrer cedo. Os que sobrarem vão sofrer. E eu vou colocar alguém, um sacerdote fiel, e vocês vão mendigar pão, vão implorar por pão. Que é o 35, a promessa do triunfo de Deus. Um sacerdote fiel. Muito bem. Sobre o que o texto está falando. Isso é mais difícil um pouco, gente. Assim, o Samuel está escrevendo aí, está falando sobre o que agora? De 11 a 36. Dos filhos de Eli, a omissão de Eli e a punição sobre a dele. Ótimo. Contraste entre as famílias. É isso, olha só, o que eu coloquei de modo geral, sobre a derrocada da família de Eli e a ação de Deus em juízo a ela em favor do seu povo. Isso está certo. Você tem contrastes. Um é a derrocada, outro o Senhor está levantando.
Você tem isso. É sobre isso que ele está falando. Sobre a tragédia, o final da família de Eli como sacerdote e o juízo de Deus e o levantamento de uma esperança. Ele está dizendo que os pecados dos filhos de Eli evidenciam o desprezo deles diante do Senhor, o que leva Eli a repreendê-los, mas sem eficácia, e o que leva o Senhor a anunciar sua rejeição e juízo sobre a linhagem de Eli no sacerdócio, prometendo suscitar um sacerdote fiel em seu proceder, que andará adiante do seu ungido. Enquanto isso, Samuel crescia no favor do Senhor, ministrando no tabernáculo. É isso que o texto está nos dizendo de forma resumida. Um contraste entre as famílias e o Senhor levantando alguém. O que o texto me ensina? Eu dou de $1 milhão. O que o texto me ensina? Nenhum pecado passa impune. Boa! Juízo. Excelente. Isso é o ensino do texto. Hã? Deus tarda, mas não falha. Eu escrevi mais ou menos isso aí, tá? Só que não com essas palavras. Mas veja, o Deus vai julgar. Deus vai julgar. Isso é um ensino do texto. Só que tem mais uma coisinha aí. Porque ele não é só de julgamento esse texto. Mas de esperança também, né? Vem Samuel. Exatamente, veio um sacerdote fiel. Então o texto me ensina que o Senhor pune e se opõe aos líderes que desprezam vivendo em pecado, mas não deixará de levantar liderança fiel em favor do seu povo. Isso combina com o 1 Samuel, não é? Totalmente. Pensa no livro todo. O Senhor pune os que o desprezam, mas ele levanta, ele dá esperança, ele não deixará o povo sem esperança. Esse é o livro de 1 Samuel. Tanto com Saul, isso aqui pode ser para Saul, mais para frente. O Senhor pune e se opõe aos que os desprezam. Saul vai fazer isso, mas não deixará de levantar a liderança. Davi. Nós fazemos isso. O quê? Despreza. Isso. Não obedece. Apesar de nós, gente, o Senhor levanta a liderança fiel. Apesar de nós, apesar de muitos líderes evangélicos, apesar de, enfim, uma nojeira no meio evangélico, o Senhor ainda levanta líderes fiéis, porque Ele tem uma aliança com o seu povo, apesar dos pesares por aí, de gente que abusa dos outros, extorque, explora. O Senhor levanta gente fiel para conduzir o seu rebanho. Então isso aqui é completamente atual, é um ensino para todas as épocas, e que está visto no nosso texto. Vamos lá, Cristo no texto. Abre aí Hebreus 7. Hebreus 7. Olha que legal, Jefferson. Jesus, que não é da família de Arão, é um sacerdote perfeito, que cumpre definitivamente o versículo 35. Hebreus 7, 26. Olha isso. Com efeito, como nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como um sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Jesus é o sacerdote perfeito. Olha só, é um sacerdote melhor porque ele é eterno. O versículo 35 se cumpre em Jesus, completamente. É uma esperança superior. É o único sacerdote que teria uma casa estável, não é? E, gente, quando nós vemos assim um exemplo ruim, Jesus é o contraste disso. E ele não é da família de Ele não é da família de Arão. E ele é um sacerdote perfeito, sem ser da família, ele é da ordem de Melquisedeque. Ele não é da família de Arão. Então Jesus, olha só, é o contraste do sacerdócio de Eli. Jesus é santo, inculpável, separado. Ele não tira algo de nós. Ele se deu por nós. Os sacerdotes tiravam os sacrifícios. Jesus, ele se doou, ele é um sacrifício por nós.
Jesus é o contrário de um explorador, né? Ele é o sacerdote que nos serve. Ele é o servo. Ele responde à pergunta do versículo 25: quem intercederá por ele? Jesus é o sacerdote que intercede por nós. Quando Deus é contra alguém, quem é isso que ele fala? Pecando contra Deus, quem intercederá por ele? Tem uma resposta. Jesus intercede por nós. Quando se somos inimigos de Deus, o Senhor intercede por nós. E Samuel tipifica Jesus, gente. Ele crescia, o versículo é claro em Lucas 2, crescia em graça e no favor e em conhecimento. É uma clara referência a Samuel, clara referência. Jesus é o Samuel perfeito, né? Que é colocado no sacerdócio perfeito. Esse é o nosso texto. Semana que vem é o famoso texto do Samuel. Você me chamou ali? Não, Samuel também não. Samuel. Semana que vem é esse texto. Então estamos caminhando aí, muitas histórias interessantes, não é? E que bom que são lições muito atuais. Apesar da liderança ruim, o Senhor vai julgar, mas Ele não deixará de levantar liderança fiel. É isso que o nosso texto diz hoje. Vamos ficar em pé, vamos encerrar? Pode parar.